gente vai falar mais da PNAD, que acaba de ser divulgada, né, para repercutir mais nos números do mercado de trabalho. A gente vai conversar agora com o Antônio Ricciardi, que já está aqui, o economista do Daicoval. Muito bom dia para você, Antônio. Obrigada pelo seu tempo. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. O prazer é meu. Vamos Vamos lá, conversar. Antônio do Céu, 5,6% dessa taxa de desemprego nesse momento. É um nível historicamente muito baixo, né, para a nossa economia. É obviamente que aqui a gente, né, sempre tem aquela coisa da economia que notícia boa às vezes acaba sendo notícia ruim. Claro que a gente quer, né, todo mundo trabalhando, ter uma notícia de um baixo desemprego acaba sendo até um capital político importante para a gestão. Mas, por outro lado, isso significa uma resiliência muito grande da economia, do mercado de trabalho brasileiro. Na prática, isso agora, essa manutenção agora, ela é mais positiva ou ela é mais negativa para essa engrenagem da economia, Antônio? Olha, eu acho que essa é uma ótima pergunta porque ela tem diversos aspectos. Então, como você comentou, né, para a economia, para a atividade econômica, enfim, naturalmente ter taxa de desemprego baixa é positivo, né, porque está gerando emprego, né, e a economia está pulsante. Porém, quando você olha todo o contexto que ela está inserido, pode ser que a notícia não seja tão boa, porque impacta diretamente a decisão de taxa de juros do Banco Central e, naturalmente, manter a taxa de juros em patamar elevado diante de uma economia ainda aquecida, aí é ruim para as decisões de investimento e, naturalmente, para as empresas. Então, a resposta para a sua pergunta ela é um pouco dúbia e depende do contexto geral. Essa taxa de desemprego, ela renovou a mínima histórica. Então, atingimos a mínima histórica no mês passado, em 5,6%, e agora renovamos ela. Todavia, essa é a taxa de desemprego na série divulgada. Mas quando a gente pega a série com ajuste sazonal, que tira, né, esses aspectos de determinados meses que tem mais ou menos contratações, é o terceiro mês que a gente já tem estabilidade na taxa de desemprego. Então, é o terceiro mês que a gente já está em 5,7 na taxa de desemprego com ajuste sazonal. E isso é relevante por quê? Porque a gente vinha de sequentes quedas na taxa de desemprego sem o ajuste sazonal. Quer dizer, com ajuste sazonal nos meses anteriores. Então, desde o começo do ano, de meados do ano passado, a gente vê em sequências de queda na taxa de desemprego com ajuste sazonal, e agora a gente parece ter alguma estabilidade. Isso, junto com o cenário de desaceleração econômica, parece fazer sentido com uma certa estabilidade do desemprego e depois, posteriormente, para esse desemprego vir a aumentar novamente, né? Isso não é positivo para a população deve receber como aumentar o desemprego é ruim, mas é positivo para a tomada de decisão do Banco Central e principalmente para, eventualmente, iniciar o ciclo de corte de juros. Então, o desemprego aumentar, ele pode ser positivo para a economia no longo prazo. Uhum. Mas a gente tem ainda um aquecimento genuíno, né, dessa economia, porque a gente também precisa lembrar que a gente teve o CAGED mostrando a criação de mais de 213 mil vagas formais em setembro. Ainda assim, Antônio, essa manutenção, como você muito bem pontuou, muito bem lembrou, ou seja, eu acho que mais preocupante ainda poderia ser da gente ter uma leitura de mercado de trabalho resiliente, muito forte, se a gente continuasse derrubando, né, essa taxa de desemprego. Então, tendo uma manutenção por um lado, dá a entender, podemos interpretar dessa forma, que a gente perde o fôlego agora desse mercado de trabalho e a gente tem uma tendência melhor de reversão disso, favorecendo a decisão do Banco Central? Eu acho que essa é a grande dúvida que está no ar, né? Também só estou fazendo pergunta de vestibular hoje, né, Antônio? Não, mas eu acho que são essas perguntas que a gente tem que responder. Eu acho que essas perguntas que as pessoas, de fato, estão se perguntando, né? Principalmente para a decisão do Banco Central. Então, eu acho que, primeiro, o desemprego, na última divulgação, ele mostrou sinais de desaceleração. Acho que perdemos aqui o sinal do Antônio. A gente vai tentar recuperar aqui a conexão com o Antônio para a gente repercutir um pouco sobre esse dado do desemprego. Você está me ouvindo, Antônio? Consegue me Agora ouvir? escuto. Então tá bom. A gente também está te ouvindo. Pode continuar, meu querido. Perfeito.
Então, só continuando o raciocínio, na última divulgação do desemprego, da taxa de desemprego, isso para agosto, a gente teve de fato, né, uma primeira leitura que podia indicar uma reversão do desemprego. Então, nesse movimento, né, de fato, o desemprego pegando fôlego, lembrando que o desemprego ele é sempre defasado com a atividade econômica. Como a gente já vê, né, a indústria enfraquecendo, o comércio enfraquecendo, os serviços desacelerando, naturalmente a gente esperava que esse movimento fosse observado também na taxa de desemprego, principalmente agora no segundo semestre, pois a gente, como o desemprego é defasado, a gente já teve essa desaceleração no primeiro, mais no segundo trimestre ali, agora no terceiro trimestre, agora para o fim do ano a gente deve ver essa desaceleração também no desemprego. Todavia, o resultado, a divulgação de setembro, ela deixou um pouco nebulosa essa análise, porque enquanto agosto você teve uma clara, né, desaceleração aí dos indicadores, principalmente nos setores, agora em setembro, o rendimento foi para cima de alguns setores que estavam em tendência para baixo, né, a ocupação também de alguns setores ela teve alguma reversão. Então, na verdade, não é que o movimento do mês passado ele foi perdido, mas, de certa forma, ele mostra que o desemprego este ano vai ser uma desaceleração gradual, né? Não vai ser uma desaceleração vertiginosa ou que a gente já espera agora as taxas de desemprego aumentando nos próximos meses. Esse é um processo gradual da economia e que naturalmente é esperado, né, dado o ciclo de aperto monetário. Então, a gente tem um movimento que, setembro, esse resultado não surpreende a gente, não é algo que muda a rota, mas naturalmente são dados mensais de alta frequência que podem, que demoram a de fato indicar de cara a tendência. A gente tem uma análise aqui no Daicoval em que a gente consegue separar por setor se o setor está com alta ou baixa demanda por trabalho, ou escassez ou alta demanda por alta oferta de trabalho. E Uhum. quando a gente observa isso, mês passado a gente tinha 3 setores já mostrando baixa demanda por trabalho, isto é, com queda na ocupação e queda no rendimento. E agora a gente percebe que só 2 desses setores se mantiveram. E a indústria teve uma alta no rendimento. Mas a gente vê a taxa de rendimento da indústria caindo, caindo, caindo. Agora deu um repique, mas não parece ser uma mudança de tendência, parece ser uma questão pontual de meses. Então, Antônio, é, você inclusive oi. antecipa aqui o que seria justamente minha próxima pergunta para você, que é sobre essa questão da renda e produtividade, porque a gente teve esse rendimento médio trabalhador crescendo 1,8% na comparação anual, né, segundo o IBGE. E aí eu queria justamente entender, do teu ponto de vista, se essa é uma melhora sustentável, se isso reflete apenas uma recomposição, talvez, por perdas inflacionárias. Você mesmo vem falando que tem um repique aí nesse momento. Há espaço para ganho real de renda daqui para frente, na tua visão? Olha, a gente tem ganho de renda, né? Ou seja, o rendimento real ainda rodando em 4% para este ano, né? Isso é bem alto, né? Considerando a série histórica. Então, sim, ainda vai ter ganhos reais de renda, mas só que eles desacelerando do patamar que a gente observou no passado, que estava 5,5%, 6%. E quando você olha o CAGED também ele conta a mesma história, né? Esse ano ainda o mercado de trabalho está forte, mas desacelerando com relação ao ano passado. Então, de fato, a gente ainda deve ter uma pressão salarial ainda este ano, mas ela deve desacelerar, né, no final do ano e para ano que vem, se não tiver, né, algumas, se o cenário base, né, for desenhado, ou seja, não tiver estímulos fiscais além do que a gente espera, isso deve mostrar um arrefecimento no rendimento e fechar no que vem em 2% real. Então, essa desaceleração, naturalmente, ela gera menos inflação. Porém, é um processo gradual, não tem como esperar que vai ser mês que vem que a gente vai ter essa reversão forte. A gente tem que esperar com o tempo, com o passar do tempo, a desaceleração gradual, mais setores mostrarem enfraquecimento, para naturalmente no ano que vem a gente ter esse processo. Aqui só antecipando, né, a gente tem um estudo que ainda está em desenvolvimento, então não vou dar todos os detalhes, mas talvez essa taxa de desemprego baixa, ela não seja comparável exatamente com a taxa de desemprego pré-pandemia, por diversas questões estruturais do país. Então, o que eu quero dizer com isso é que essa taxa de desemprego atual, né, em 5
6%, ela deveria rodar uma inflação de serviços ou a inflação em patamares muito mais altos do que ela de fato está. A inflação de serviços está alta em 6%? Sim, mas só que ela deveria estar em torno de 11, 12% a considerar a série histórica ou a considerar outros momentos que a gente teve desemprego na mínima histórica. Então, naturalmente, leva a crer que talvez essa taxa de desemprego ela esteja em patamares baixos, mas só que tem uma mudança estrutural que faz com que ela não pressione tanto a inflação. Então, respondendo a sua pergunta, a gente deve ter uma pressão sobre salários, mas uma pressão menor do que sugere a taxa de desemprego atual e que deve desacelerar gradualmente este ano e ano que vem com maior intensidade. Feito. Eu quero muito agradecer, Antônio. Muito obrigada. Conversamos com o Antônio Ricciardi, economista aqui do Daicoval. Sempre bem-vindo por aqui, querido. Uma ótima sexta-feira para você. Bom final de semana. Eu que agradeço, Débora. Até a próxima. Até mais.